Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliane. E eu, juntamente com meus colegas Berenice, Gisele, Jéssica, Magda e Veridiana, vamos falar um pouquinho para vocês sobre a cromatografia de íons. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história da cromatografia. A cromatografia de íons, como é chamada, ela é uma fusão de duas grandes áreas, que é a cromatografia e a troca iônica. Ela foi introduzida em 1975 por Small, Stevens e Baumann como sendo um novo método analítico, após a injeção de uma coluna supressora, logo depois de uma coluna de troca iônica, para pôr fim nesse processo gerado por condutância dos elementos utilizados nas análises cromatográficas para a determinação de íons. Vou falar agora sobre algumas características. Apesar de ser uma técnica nova, a cromatografia de íons, ela está bem estabelecida e é considerada uma técnica madura. O avanço nas técnicas de supressão ajudou a atingir baixas concentrações, oferecendo vantagens como rapidez, sensibilidade, seletividade, uma determinação simultânea e uma estabilidade também no sistema de separação. Ela é usada para a determinação de ânions inorgânicos, cátions inorgânicos, alcalinos e alcalinos terrosos, metais de transição, ácidos carboxílicos de baixo peso molecular, organos fosforados e complexos metálicos. No sistema cromatográfico, temos vários componentes e etapas. O primeiro passo é a fase móvel. Utiliza-se um eluente, que é um tipo de solvente que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes. Essa etapa tem como principais funções transportar a amostra através do sistema e também participar da separação dos componentes de interesse. Essa etapa consiste em injetar a amostra de interesse no sistema de cromatografia de íons. Após, a bomba de alta pressão irá bombear o eluente e a amostra através do sistema de forma constante. Com o auxílio da bomba de pressão, a amostra e o eluente são deslocados pelo equipamento, passando por uma pré-coluna. Em seguida, a amostra e o eluente passarão pela coluna cromatográfica, que será responsável pela separação de íon. Nesta etapa é onde ocorre a troca iônica dos íons entre o analito e a coluna, que ocorre através de afinidade eletrônica. Seguidamente, as válvulas de injeção irão conduzir o eluente de forma que sejam conduzidas até o detector. Normalmente são de 6 ou 10 vias e podem ser configuradas para injeção manual ou automática. Por fim, o detector faz a análise dos compostos através de sua condutividade elétrica e então seus dados são apresentados em forma de cromatograma num computador conectado, onde serão apresentados os resultados da análise realizada pelo equipamento. É importante destacar que alguns fatores podem modificar a ordem de eluição, o tempo de retenção e a intensidade do sinal gerado para os analitos. Dentre os fatores, temos o grupo trocador presente no interior da coluna, a concentração dos componentes do eluente, o uso de modificadores químicos na fase móvel, o pH das soluções e a temperatura da coluna. Para a realização da análise, recomenda-se que as amostras sejam filtradas a 0,45 micrômetros, para evitar entupimento e danos no sistema. Recomenda-se também que as amostras concentradas sejam diluídas para evitar danos na coluna. Vale destacar ainda que, dentre todas as operações analíticas, a etapa de preparo de amostras é a mais crítica, uma vez que é nessa etapa que ocorre a maior parte dos erros, além de ser a etapa mais demorada e de maior custo. Olá, me chamo Magda e vou falar da amostra e do seu tipo de preparo, a fim de se obter uma boa análise. A amostra que analisamos neste trabalho é de origem vegetal, proveniente de algas marinhas, de composição majoritariamente orgânica, com alto teor de matéria inorgânica. Como referência, por método otimizado, temos que
A presença de íons de interesse, como cloro e sulfato, foi de uma média de concentração de 1.755 de cloro para cada 70 mg por quilo e de 15.000 de sulfato a cada 890 mg por quilo. Para iniciarmos, é necessário que se faça a curva de calibração. A curva é feita por meio de amostras desconhecidas e dos valores padrões de concentração dos volumes de cloro e sulfato em miligramas por litro, e de seus respectivos sinais de absorbância. O gráfico gerado por meios experimentais é analisado observando-se que o eixo X é a concentração e o Y a variável de absorbância. A equação da reta e a relação entre a absorbância e a concentração irá nos dar a linearidade. O coeficiente de determinação R² nos diz que os pontos experimentais estão correlacionados com a média e a reta, pois está bem próximo de 1. Neste segundo gráfico, podemos ver que o sulfato se aproxima mais ainda desta correlação, tendo seu coeficiente bem próximo a 1. Para esta análise, foram usados dois tipos de preparo de amostras: a combustão iniciada por micro-ondas e a digestão ácida assistida por radiação micro-ondas. Na digestão ácida assistida por radiação micro-ondas, se utiliza a combinação de um ou mais ácidos e as suas características físicas e químicas são utilizadas de acordo com o tipo de amostra para que seja alcançada uma boa eficiência na digestão. Outra forma de melhorar seu desempenho é utilizando o seu ponto de ebulição aumentado. O aumento do ponto de ebulição dos ácidos possibilita a obtenção de temperaturas mais elevadas e digestão mais efetiva. Podemos destacar dentre as vantagens do sistema fechado a contaminação atmosférica ser praticamente nula, a redução do volume de reagente com a diminuição do branco e não há perdas por destilação. O sistema de combustão iniciada por micro-ondas foi proposto com o objetivo de associar as vantagens da digestão por via úmida com o aquecimento por radiação micro-ondas e da combustão em sistemas fechados. As principais características da combinação destas técnicas são a alta eficiência de decomposição de matrizes orgânicas, baixos valores de branco, economia de tempo, emprego de materiais inertes, emprego de frascos de alta pressão, baixos teores de carbono residual, obtenção de soluções compatíveis com diferentes métodos de determinação e entre outros citados neste slide. Bem, após a gente fazer a construção da nossa curva de calibração para cada uma das amostras e também saber a definição de combustão iniciada por micro-ondas e da digestão ácida acoplada a micro-ondas, a gente faz a nossa construção da nossa tabela através dos nossos dados de 3 replicatas e um branco, que nos fornece a massa de cada replicata, a ferição, diluição e o sinal de absorbância. Bom, a partir desses dados, a gente vai conseguir obter os nossos valores de concentração em miligrama por litro e de concentração em miligrama por quilo. E assim obter nossas médias, desvio padrão e desvio relativo. Bom, a partir da nossa curva de calibração, a gente consegue obter a nossa equação da reta.
E a partir da equação da reta, nós temos valores x e y, que no caso, nós temos o valor de y, que é a nossa absorbância, o nosso sinal. Para isso, a gente isola o x e substitui no y o nosso valor de absorbância para cada replicata. Com isso, a gente obtém o valor de x. A partir do nosso valor de x para cada replicata, nós fazemos uma multiplicação pelo fator de diluição de cada replicata e, após isso, diminuímos o valor do branco. E assim a gente consegue obter o nosso valor de concentração em miligramas por litro. A partir desses valores que nós descobrimos, os valores de concentração em miligrama por litro, nós conseguimos fazer agora o cálculo das nossas concentrações em miligramas por quilograma. Bom, a gente começa pensando de tal maneira. A nossa concentração em miligrama por litro, ela tá para 1000 ml. E nós vamos usar esse valor de aferição que tem para cada replicata, que no caso aqui ele é igual para todas as replicatas, ele é de 20 ml. Nós vamos fazer uma regrinha de 3 para obter esse valor em miligramas, no caso para 20 ml. Bem, agora usando esse valor que tem de massa para cada replicata, nós vamos fazer uma regrinha de 3, utilizando o valor da nossa regrinha de 3 anterior e fazendo uma regrinha de 3 utilizando o nosso primeiro valor de massa na primeira replicata. Bom, e assim a gente consegue descobrir todos os valores que a gente precisa para depois apenas fazer a média de cada um deles e o desvio padrão e desvio padrão relativo. Bom, aqui na nossa primeira tabela, onde é utilizado o método de combustão iniciada por micro-ondas, MIC, utilizando a amostra de cloro, a gente consegue observar que os valores eles estão próximos aos valores de referência. Na segunda tabela, só usando uma amostra de sulfato, a gente consegue observar a mesma coisa. A nossa média está dentro dos valores de referência que foram fornecidos. Já aqui na nossa terceira tabela, que utiliza uma amostra de cloro, nós utilizando o método de preparo de amostras de digestão ácida acoplada a micro-ondas, a gente consegue observar que os valores estão muito abaixo do valor de referência. E aqui na nossa quarta tabela, utilizando uma amostra de sulfato para digestão ácida acoplada a micro-ondas, a gente consegue observar que também os valores ultrapassaram os valores de referência que nos foi informado. Após a realização e análise dos cálculos, pôde-se observar que o valor para as amostras de cloro e sulfato em que foram usados o método de preparo de combustão iniciada por micro-ondas, MIC, obteve-se o resultado das médias mais próximos ao valor de referência que nos foi dado.
estes resultados estão relacionados com a combustão que ocorre neste processo. Essa elimina a matéria orgânica e inorgânica insolúvel, que pode reter os análogos. O método de Mick permite melhor abertura da amostra e decomposição da matéria orgânica. Além disso, faz uso de soluções diluídas e com pouco volume. De maneira geral, a Mick possibilita a decomposição de amostras orgânicas em frascos fechados, pressurizados com oxigênio. Outra vantagem é que a etapa de descontaminação é simples e rápida. Os valores obtidos para os brancos são relativamente baixos. A temperatura atingida durante a combustão é superior a 1000 graus centígrados, assegurando a completa destruição da matriz orgânica, inclusive compostos relativamente estáveis. A Mick permite que uma etapa de refluxo seja feita após a combustão, o que assegura uma eficiente remoção de partículas que estejam aderidas às paredes internas do frasco, além de auxiliar na decomposição do material não decomposto. O ácido nítrico concentrado pode ser usado sem danos ao sistema. Para a realização desse trabalho, utilizou-se como referência Kruger e Rocha, Métodos de Preparo de Amostra para Análise Elementar, 2016. Kruger, Métodos de Decomposição de Amostra, 2003. Schmidt, Microondas, 1988.